Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos a mais uma live, a mais uma exposição espírita pela página da Sociedade Espírita Paz, Amor e Caridade. Sejam todos muito bem-vindos. Pessoal que vem chegando, pode dar o seu comentário, curtir, compartilhar. Sejam todos muito bem-vindos. Boa noite, Raquel, minha irmã de alma. Que legal estar aqui com a gente. Mônica e Ricardo Bastos, pessoal prestigiando. Benoni, boa noite, meu amigo, meu irmão Marcelo. Boa noite, Benoni, meu irmãozão. Boa noite, Carla, nossa irmã querida, que está sempre aqui com a gente. Benoni também, fazendo as exposições. A Mônica e o Ricardo, boa noite para vocês aí. Que ajuda o nosso amigo lá em Rio Pardo, né? Que legal, olha só. Boa noite, Rodrigo. Som e imagem excelente, obrigado, Benoni. A Silvia Inês, boa noite, bom estar aqui. Gratidão por todos vocês que estão acompanhando o trabalho. Mais uma noite aqui, a gente vai estar junto. Mais uma exposição espírita pela Sociedade Espírita Paz, Amor e Caridade. E hoje, o tema de hoje, o ser humano e as suas batalhas internas. Trecho que eu trouxe daqui, ó, do Livro dos Espíritos. Um pequeno trechinho, né, para a gente fazer a exposição da noite de hoje. Sejam todos muito bem-vindos. Ateliê Caminho da Arte, boa noite. Boa noite, Michele. Que legal, pessoal participando, comentando aí. Estamos juntos. E aqui a gente vai compartilhando também para os nossos amigos lá da casa também poderem participar com a gente. Que legal que está todo mundo aqui. Boa noite, Cássio, legal. Ó, o Ateliê Caminho da Arte, seu João, legal, seu João, obrigado por estar aqui com a gente. Muito obrigado mesmo. Pessoal participando bastante. E a gente já vai dar início ao trabalho da noite de hoje. Só compartilhar aqui com nossos amigos. Tá compartilhado. Então, vamos em frente. Gente, então eu vou pedir para vocês aí, aonde vocês estiverem nas suas casas, né? Tá no seu quarto, tá na sua sala. Ah, o Ateliê Caminho da Arte é o João Lauro. Boa noite, seu João, que legal. Tá com outro perfil aí participando também da live. Aonde você estiver nesse momento, procure se colocar numa posição relaxada, tranquilo, sem braços, sem pernas cruzados. Para quê? Para a gente fazer a nossa prece de abertura do trabalho. Depois a gente já vai para a exposição, tá bom? Sejam todos muito bem-vindos. Boa noite a todos. Amado amigo Jesus, nessa noite que nos encontramos aqui, de uma forma virtual, honrando o trabalho da sociedade espírita como um todo e pedindo permissão aos nossos dirigentes espirituais que nos permitam neste momento que a gente possa fazer o trabalho da noite de hoje de uma forma muito perene, para que esse trabalho seja espraiado a todos os cantos do nosso município, da nossa região, e para aquelas pessoas que neste momento, nesta hora, precisam de uma palavra de luz, de paz, de amor, de caridade, e que nesse momento seja emanada as energias necessárias para que essa luz que permeia sobre todos nós possa chegar aos mais longínquos caminhos da estrada da vida. Que possamos nós, amigo Jesus, sermos os instrumentos da tua paz e da tua luz aqui na Terra. Simplesmente como canais que somos para que outras tantas pessoas nos deem as mãos e que nós possamos juntos caminhar por a nossa existência, deixando um pouquinho da nossa luz em cada canto, a luz que você, amigo Jesus, nos presenteia todo santo dia. Neste momento, então, vamos pedir a permissão para a gente começar o nosso trabalho da noite de hoje com muita luz, com muita paz. Que o amigo Nazareno nos acompanhe, os nossos amigos espirituais nos acompanhem no trabalho dessa noite. Que assim seja.
Muito, muito, muito obrigado. Valme, boa noite, amigo. Boa noite, Valme. Boa noite, Grazi. Que legal, o pessoal participando bastante aí com a gente. E é muito legal estar aqui com vocês. Na verdade, é uma oportunidade, é um trabalho, mas é uma oportunidade da gente estar aqui compartilhando ideias. E eu trouxe para nós hoje esse tema, o ser humano e as suas batalhas internas, e cada vez mais a gente vai desbravando o caminho das nossas batalhas internas e conseguimos entender que elas muitas vezes são muito mais profundas do que o nosso entendimento, que elas são muito mais perenes do que o nosso entendimento e que precisamos necessariamente ter um olhar diferente a partir de cada momento da nossa jornada, a partir de cada ponto, a cada passo. O que fazemos hoje, nós não somos mais como éramos há uma semana atrás, como éramos há 10 dias atrás, como éramos há um mês, como éramos há um ano, há 5 anos. A cada dia que passa, a cada momento, a cada passo que damos dentro da nossa jornada espiritual, entendemos que fica ainda mais claro o recado do além para conosco, que os desafios sim vão se apresentar cada vez mais, e cada vez que esses desafios se apresentarem, é extremamente importante que entendamos que não somos mais os mesmos e que as resoluções para esses desafios são extremamente diferentes e a gente precisa ir se adaptando a cada movimento. Do Livro dos Espíritos, o livro 3 do Livro dos Espíritos, capítulo 12, perfeição moral. Nós vamos falar sobre perfeição moral. Boa noite, Lisane. E como o cerne do assunto perfeição moral são as nossas virtudes e os nossos vícios, dando uma visão estratégica sobre o que nós fizemos de nós mesmos na nossa caminhada. E tem uma pergunta muito interessante: qual é a maior virtude? A verdadeira caridade desinteressada. E qual o maior vício? O ego. E nós vamos falar um pouquinho de cada uma. Quando a gente fala sobre a verdadeira caridade desinteressada, é aquele apoio ao seu irmão que de maneira nenhuma poderá te retribuir. Ou ainda, quando você faz o bem, seja a quem for, não existe em nenhum momento algum privilégio posterior. Não existe nenhuma ferramenta de troca. Então, a caridade desinteressada ali colocada nesse capítulo fala sobre isso. Sobre o que é essa caridade. E a caridade não é só a doação, mas também parte da intenção, parte da tua verdadeira essência em querer ajudar aquele irmão, aquela irmã que não poderá te retribuir de forma alguma. Aí a gente consegue entender que a palavra caridade, ela é muito conectada à doação. A caridade por caridade. E eu faço um convite a você. E acredito que é um convite para todos nós. Quando falamos em verdadeira caridade, faça a caridade, mas não, a doação ela é importante, claro. Neste momento é extremamente importante. A doação é fundamental neste momento para que tantas famílias possam se alimentar. Mas vamos fazer um convite diferente para nós. Porque se estamos aqui, nos consideramos de alguma forma espíritas. E eu vou falar um pouquinho sobre isso. E se nos consideramos verdadeiramente espíritas de alma e de coração, nada mais justo e nada mais ponderado ao nosso coração, nada mais gratificante para a nossa alma do que, além da doação, a entrega. A entrega lá na ponta do sistema. E quando a gente fala lá na ponta, é aquela história, fazer um rancho, mas entregar a uma família que necessita de verdade de um rancho.
nesse momento tão difícil. Porque aquele que faz o bem, e você já deve ter passado por isso, em algum momento da tua jornada, quando a gente faz o bem, aquela retribuição para conosco mesmo, ela é extremamente maior do que o que nós efetivamente estamos doando. E caridade não é só doação, caridade é uma escuta atenta, caridade é uma intenção verdadeiramente real de auxílio ao próximo, seja a esfera que for. Então, a palavra caridade ela é extremamente grandiosa. E muitas vezes nós, pelas nossas limitações humanas, nós também limitamos a palavra caridade única e exclusivamente com a doação, que também é importante nesse momento que nós estamos vivendo. E aí vem o maior vício, o ego. O ego que fica conosco a vida toda, nasce conosco, se desenvolve conosco, o ego. E mais à frente a gente vai poder entender um pouquinho mais ou como funciona o ego na nossa existência. Porque na pergunta 908 do Livro dos Espíritos, como definir o limite em que as paixões deixam de ser boas ou más? As paixões que nós vivenciamos, as paixões da nossa vida, aquilo que a gente quer a qualquer custo, a nossa paixão. E a resposta é essa. As paixões são como um cavalo, que é útil quando está dominado e que é perigoso quando é ele que domina. Reconhecei, pois, que uma paixão torna-se perniciosa a partir do momento em que não podeis governá-la e que ela tem por resultado o prejuízo para vós ou para outrem. Eu sempre gosto de fazer esse exercício de trazer para a nossa vida, trazer para o nosso dia a dia, é aquilo que a gente quer a qualquer custo, né? E daí a gente passa por cima de muita coisa, inclusive de nós mesmos, num afã de conseguir aquilo a qualquer custo. Aquele objeto, aquela coisa. E daí, quando a gente conquista, a gente vai entender que a gente ou causou prejuízo para nós, ou causou para outro. E daí fica evidenciado o nosso ego em detrimento das coisas terrenas desta vida, que são extremamente boas, mas as paixões, aqui o esclarecimento, as paixões elas são positivas, até determinado ponto da nossa instância moral. A partir de certo ponto, as paixões passam muito mais a ser o ego confirmando aquilo que queremos confirmar para nós, para com os outros, numa jogada incessante, querendo provar que somos, muitas vezes, uns melhores do que os outros, sem sentido e sem entendimento claro do que está acontecendo. Quem de nós já não passou por isso? Quem de nós já não fez das nossas paixões algo pernicioso? Fica a exclamação, fica a pergunta, para que a gente possa desenvolver um pouquinho mais. E seguindo um pouco à frente, a próxima pergunta é a pergunta 919, qual é o meio mais prático e eficaz para melhorar nesta vida e resistir aos arrastamentos do mal? Olha só, os arrastamentos do mal, os arrastamentos do ego, os arrastamentos morais e assim por diante. A pergunta é simples, em uma frase só, e explica para nós coisas que remontam à história da nossa humanidade. Um sábio da antiguidade vos disse: conhece-te a ti mesmo. Dando um recado claro, boa noite, Ziane. Dando um recado claro para nós, que
um dos primeiros fatos que precisamos desenvolver na nossa jornada humana é o autoconhecimento. Entender as nossas fortalezas e também as nossas fraquezas humanas. E entender que um dos maiores desafios que temos é realmente a transcendência do ego. É passar por cima disso, é entender. Lendo hoje à tarde um livro, junto dessa preparação, tinha uma parte que ficou muito interessante, que dizia mais ou menos assim: a pessoa estava preocupada porque ia ganhar uma grande fortuna e tinham duas pessoas, né? Então, essas duas pessoas iam ganhar grande fortuna que havia sido deixado por um parente. E daí, um tinha uma ideologia de vida e outro tinha outra. Remontando um pouco de tudo que estamos falando. E o primeiro dizia assim: o que eu vou fazer, como é que eu vou fazer, eu vou comprar isso, eu vou comprar aquilo, sabe? Eu preciso fazer isso, eu preciso fazer aquilo. Já estava montando um castelo da sua realidade a partir daquele ponto, então já estava montando as coisas que lhe faltavam na sua essência, ou ainda as coisas que lhe faltavam materialmente, que queria produzir na esfera da Terra, para que entendesse que aquele era o seu mundo e que daqui para frente a coisa ia ser feliz e que daqui para frente as coisas iam acontecer na sua jornada da existência. De outro modo, tinha o seu parceiro de herança do outro lado, que dizia assim: o que eu vou fazer agora? E daí veio um pensamento reto, claro e elucidador. Mas se até hoje eu não tinha isso e eu vivia legal, então amanhã a gente vê. Numa exposição clara que já havia sim encontrado a sua essência e que coisa nenhuma desta vida ia mudar mais a sua essência de ser. Já por outro lado, o seu outro parceiro já buscava nas coisas da vida o entendimento daquilo que precisava acontecer na sua vida, num olhar muito enigmático sobre a vida dos outros e não necessariamente sobre a sua vida, sobre a sua essência, sobre a sua jornada, sobre o seu ego. Deixando um recado claro para nós, nessas duas esferas da existência, o que realmente nos compete é o entendimento, é a compreensão que sim, nós somos seres humanos e nós vamos ter os nossos desafios, as nossas guerras internas. Ora, quem não quer viver bem? Ora, quem não quer viver de uma maneira confortável? E sim, é permitido a todos nós. Mas o conforto fica muito naquilo que dentro de você é o seu conforto também. Coisas que se encaixam, coisas que se entrelaçam, aquilo que fica legal para você. Eu costumo dizer, você está vendo aqui no fundo o meu sofazinho ali? Eu adoro o sofá. E quando eu sento ali, uma das maiores benesses que se é que se aprende nessa vida é a gente ter sossego com a gente mesmo. É sentar e apreciar o momento. Coisas maravilhosas estão por vir, as coisas sim vão acontecer na nossa vida, tem muita coisa para acontecer. Quem não quer conforto? Todo mundo quer. Mas que esse conforto não tire a tua paz, porque não existe nada melhor do que ter conforto e paz. E talvez essa seja de verdade a nossa busca. Nem sal de mais, nem sal de menos, o equilíbrio de uma vida entre ter e ser, e entender que a partir de agora, se eu entendi que a vida tem um porvir, tem uma existência, tem um aprendizado, nós vamos para as outras perguntas ali, que vão nos elucidar ainda mais essa esfera da qual comentei até agora, que é a pergunta 991. Qual é a consequência do arrependimento no estado espiritual? É aquela pessoa que já fez a sua partida e que chega lá em cima e começa a ter os arrependimentos daquela jornada que fez.
E talvez todos nós tenhamos, quando daqui não existirmos mais. E a resposta, o desejo de uma nova encarnação para se purificar. O espírito compreende as imperfeições que o privam de ser feliz. E por isso, aspira uma nova existência em que poderá expiar as suas faltas. Gente, que a gente não chegue do outro lado para entender os nossos arrependimentos. Que a gente não chegue do outro lado para entender que todas as nossas imperfeições, aquelas que nós já havíamos visto no espelho de nossa alma, e que nós não fizemos nada nessa vida para refazer a tal da reforma íntima tão falada entre todos nós. A reforma íntima que nos priva de ser feliz. Porque colocamos o nosso ego à frente de muitas coisas e não entendemos que ele sim é que está nos privando de sermos felizes em paz, com tranquilidade, com uma certa luz. Porque sim, nós estamos nessa jornada, numa jornada de evolução, mas nós não somos perfeitos. Nós vamos ter sim uma perfeição relativa dentro das nossas habilidades humanas, tão falhas que todos somos. E aqui fica o convite para que a gente possa, nessa vida de verdade, fazer essa reforma íntima com qualidade. Fazer essa reforma íntima com verdadeira paixão pela vida. Que possamos refazer a nossa vida nessa jornada em que despertamos para a consciência, nessa jornada que já entendemos que tem um porvir, nessa jornada em que o Espiritismo abre para nós as portas do entendimento, da compreensão. E a partir desse entendimento e dessa compreensão, nós possamos verdadeiramente entendermos a diferença entre ter e ser e conseguimos, a partir deste ponto, o equilíbrio da nossa gestão emocional entre as coisas que queremos, as nossas paixões e aquilo que verdadeiramente somos na nossa essência, aquilo que estamos construindo hoje e que ficará na eternidade da nossa alma. Sim, porque já estamos aqui há várias passagens por aqui e mais uma vez estamos aqui. Mais uma vez estamos aqui para quê? Para nos purificarmos, para entendermos as nossas imperfeições e a partir do momento que a vida nos coloca frente a frente com as nossas batalhas humanas, possamos de verdade enfrentá-las com toda a nossa alma e com todo o nosso coração e seguir em frente, entendendo as consequências das nossas escolhas, entendendo as consequências de tudo aquilo que fizemos nessa jornada e algumas coisas ainda que vêm da jornada anterior, porque sim, somos mais comprometidos nessa jornada. Porque não basta para nós os compromissos anteriores, não. Nós viemos para essa vida e pela nossa ignorância, pela nossa arrogância, pelo nosso ego, ainda assumimos compromissos maiores nessa jornada. E nessa jornada entendemos também a consciência do ser. E daí fica aquela briga interna, aquela guerra interna, porque eu já entendi que tem coisas que não me cabem mais, mas eu ainda sou pernicioso na minha vida, eu ainda tenho aquelas falhas e eu não as consigo corrigir. Mas é o tempo que vai falar com cada um de nós, é o tempo que vai falar com cada um a cada momento da nossa jornada, nos explicando claramente, através das adversidades da vida, através de todos os impactos que vamos passar nessa vida, nós vamos conseguir entender que a vida vem justamente como uma bênção para nós. É uma bênção que nós lá na outrora pedimos para estarmos aqui,
para mais uma vez expiar as nossas faltas, conforme a pergunta 991. E daí fica aquela pergunta no ar, né? O ser humano e suas batalhas internas. E acreditamos, sim, que a maior batalha interna que nós vamos travar nessa vida é essa entre o ter e o ser. E aqui fica claro, no Livro dos Espíritos, fica claro através de perguntas e respostas, o que verdadeiramente precisamos parar, pensar, refletir, trazer novas ideias para a nossa jornada, porque sim, a vida é uma bênção e todos nós somos abençoados de estarmos aqui juntos. Todos nós somos abençoados de estarmos vivendo a seara da vida terrena. Todos nós somos extremamente abençoados. E o recado é esse, que talvez a maior guerra que travemos dentro de nós é a guerra entre o ser e o ter. E, na verdade, o equilíbrio dessas duas esferas é o que vai nos trazer paz, acolhimento e luz para continuarmos a nossa caminhada. Eu espero, gente, que alguma palavra, alguma frase tenha feito sentido para você. E a exposição de hoje trazia esse tema. Nós já estamos indo para o finalzinho. E mais uma vez eu tenho uma prece aqui que eu quero compartilhar com vocês. Então vamos se colocar numa posição relaxada, tranquila, para a gente fazer o encerramento dessa live de hoje. Amado Mestre Jesus, diante das dificuldades da jornada humana, lhe rogamos a sua luz. Sabemos das batalhas que desejávamos travar aqui, mas o seu sustento de luz é algo imprescindível na nossa tenda de repouso do corpo e do coração. Entendemos que cada dia que surge, precisamos agradecer a voz que ainda acende o facho de luz quase apagado de nossos corações e nos ergue com suas palavras emitidas pelos seus discípulos em direção aos nossos ouvidos sujos e carentes de amor. Sabemos que nossos amigos e amigas espirituais nunca nos abandonam. Mesmo em instantes que não sentimos as vossas presenças, pois compreendemos que são as nossas vibrações que afastam e aproximam os nossos amigos, amigas, irmãos e irmãs. Que cada respiração nossa possa acalentar mais almas, assim como já fomos tantas e tantas vezes acalentado por você, nosso amigo. Que a cada passo da nossa caminhada possamos ter a passada firme em direção aos nossos propósitos maiores. A cada momento que um irmão precisa de atenção e de carinho, sejamos nós, mensageiros da Boa Nova. Que a paz, a união, o amor e a caridade estejam brotando em nossos corações, aguardando o dia a dia o florescer de nossas almas. Que a cada piscar de olhos surjam em nossa frente o brilho do caminho da tua luz, amigo Jesus. E para que tudo isso aconteça na nossa jornada humana, amigo Jesus, fica conosco, hoje, agora e sempre. Que assim seja. E com essa prece a gente encerra o nosso trabalho da noite de hoje, agradecendo a todas as pessoas que participaram, comentaram, compartilharam, curtiram a live, a nossa imensa gratidão. Espero do fundo do coração que uma palavra, uma frase tenha tocado seu coração e sua alma em um segundo. E se isso aconteceu, não existe meta maior para nós realizarmos juntos do que tocar o coração e a alma de alguém em um segundo.
Um beijo no coração, um forte abraço e até a próxima.